Olá pessoal, mais um vídeo com mais um tópico que eu considero interessante, que gostaria de expor, né? E o vídeo tem uma pergunta bem importante, assim, talvez até um pouco direta, né? O reikiano pode ficar doente com o reiki, aplicando o reiki? E a resposta é um sim. Existe uma grande possibilidade de um reikiano que aplica o reiki de uma maneira mais contínua ficar doente. Eu não diria que é uma possibilidade maior do que existe em outras atividades, mas existe um mito no reiki, né, de que o terapeuta não usa a própria energia. Esse mito tem uma parte de verdade, que é aquela que nos diz que quando eu estou canalizando reiki, realmente eu não estou usando a minha energia pessoal, o meu ki pessoal. Mas, no momento em que eu parar de canalizar o reiki, ou que eu diminuir a intensidade da canalização de reiki, existe uma grande possibilidade real, concreta, de estar usando a minha própria energia. E se o reikiano começar a fazer isso constantemente, com certeza, dentro de um breve tempo, ele não vai conseguir repor, né, a sua energia de forma natural, de forma aceitável, e vai acabar incorrendo em algum problema de saúde. Preciso deixar claro que as relações entre os seres humanos no planeta, né, desde que nós nascemos, a gente está inserido nesse contexto energético de trocas, trocas nem sempre saudáveis e talvez em boa parte delas trocas patológicas, um problema, né? Desequilibradas, onde um cede mais e o outro se aproveita disso, seja entre irmãos, seja entre pais e filhos, entre marido e mulher, namorados, empregados, todas as relações humanas ocorrem essas trocas. Algumas atividades onde a gente tem um contato maior, elas implicam numa troca também maior de energia, certo? Então, profissionais que trabalham com massagens, fisioterapeutas, reikianos, né, radiestesistas, outras técnicas de cura. Então, são atividades assim que há um contato maior com o corpo do outro, que há um envolvimento maior também com o outro. Então, todas essas atividades, não apenas o reiki, não apenas o reikiano, né, não apenas a terapia com o reiki, implicam nessas trocas energéticas. Enquanto nós somos jovens, a gente consegue repor essa energia de uma forma muito rápida, né, e de uma forma muito prática. A gente se alimenta, faz uma pausa, faz um descanso, dorme um pouco, pega um pouco de sol, pega um pouco de ar puro, sai para fazer uma caminhada, a gente repõe as energias que a gente perdeu, a gente também libera energias que possam ter ficado grudadas no nosso campo áurico e a gente consegue se reequilibrar. Mas, à medida que a gente vai envelhecendo, esse processo vai sofrendo um desgaste natural. Então, já vai aumentar a dificuldade de atingir o equilíbrio novamente. E se na minha atividade profissional, ou se na minha atividade, nas minhas relações pessoais, houverem situações de troca de energia, onde um ganha mais do que o outro, né, trocas desequilibradas, então, se isso for uma constante, a chance a chance do nosso corpo não aguentar esse processo é muito grande, e a gente acaba adoecendo. Vai depender da constituição de cada um, né? A parte genética, a parte de herança dos nossos pais, o que vai
sofrer, né? Que parte do nosso corpo vai sofrer? Vai ser os rins, vai ser o fígado, vai ser o estômago, o intestino? Vai depender também de todo um complexo de ideias, de emoções, sentimentos que vão definir em qual região isso vai acontecer. Falando mais especificamente do reikiano, principalmente daquele reikiano que quer atuar profissionalmente, né, aplicando reiki nas pessoas, aquele reikiano que costuma aplicar reiki, se não de forma profissional, né, cobrando com uma sala e tudo, mas costuma aplicar reiki nas pessoas ao seu redor, na família, nos amigos, fazer um nível de reiki à distância, coisas assim. Então esse vai ser o meu foco a partir de agora. Esse reikiano, ele tem dois pontos bem importantes para serem observados, né, que são pontos assim que impactam realmente na questão: estou aplicando reiki ou estou usando a minha energia? Esses pontos também eles estão muito ligados à questão da empatia, né? A questão da sintonia que nós estabelecemos com o outro, com a pessoa que vai receber o reiki. Nós temos assim uma cultura onde a gente não gosta de ver a doença, onde a gente não gosta de ver o sofrimento, onde a gente não aceita o sofrimento. E isto, se a gente levar essa crença para uma aplicação de reiki, a possibilidade de usar o nosso ki pessoal é muito grande. O primeiro momento que nós temos é o momento em que o reikiano faz o ritual inicial da aplicação. Não são todos os reikianos que fazem, isso também não é obrigatório, mas uma boa parte deles gosta, né? O momento que a gente se coloca ao lado do cliente, ou atrás dele, ou próximo à cabeça, que é onde a gente começa a aplicação, e a gente faz uma oração, a gente faz um pedido, a gente faz uma intenção, né, de que aquela aplicação de reiki seja benéfica para a pessoa, atenda às necessidades dela. Então esse é o primeiro ponto onde se estabelece essa sintonia, né? O outro ponto, ele pode ocorrer em qualquer uma das posições de aplicação de reiki. Então, se eu me descuidar um pouquinho, se eu permitir que entre isso no meu campo de pensamentos e modifique, né, o meu campo energético, eu vou de novo estabelecer uma sintonia. Então são os dois momentos. Essa empatia com o cliente, eu acho que é natural, ela é necessária, ela é importante, né, que se estabeleça. Ela vai permitir a criação de uma relação de ajuda com esse cliente, uma relação de confiança com ele, onde o terapeuta, o reikiano, né, vai demonstrar o interesse em colaborar, em compartilhar aquele momento com a pessoa. Mas nós não podemos deixar que essa empatia que nós precisamos cultivar e ter, ela nos leve a contaminar essa relação com as nossas crenças. Então, quando a gente começa a aplicação, e nessa fase do ritual, o próprio Mikao Usui, né, o fundador do Reiki, dizia que é preciso esvaziar-se. Ou seja, é preciso tirar da nossa mente as ideias preconcebidas, os nossos conceitos, as nossas vontades, os nossos quereres, para realmente podermos aplicar Reiki. Isso é fundamental. E esse momento, a gente pode fazer uma oração normal, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração particular nossa que a gente goste, alguma coisa assim. A gente pode pedir a presença de divindades, de amparadores, de mentores espirituais que a gente goste, né, que a gente se sinta bem com eles, com a presença deles, ou os do próprio cliente, né? Eu normalmente peço que os do cliente estejam presentes, auxiliando. E a gente pede que o reikiano possa ser um bom canal de reiki, que possa fluir reiki, né? E entra uma palavra muito importante: conforme a necessidade do cliente. Essa pequena atitude, essa pequena palavra inserida nesse contexto é que vai permitir que flua reiki para ele e não o meu ki pessoal.
certo? Essa mesma palavra pode ser usada durante a aplicação, quando a gente perceber que ocorreu uma sintonia indevida, a gente vai usar essa questão da necessidade do cliente. Porque o que desencadeia o processo de sintonia, né, essa sintonia negativa, onde vai a minha energia e não o reiki, é quando entra o nosso ego em ação, quando entra a nossa vontade. Todos nós temos uma crença, uma vontade de ajudar, uma necessidade de ajudar também às vezes, né? E a gente tem que evitar que isso participe desse processo de aplicação. Por quê? Porque não é o eu aqui que vai saber o que é melhor para o cliente, certo? Não é o eu, ego, Luiz aqui, que sabe qual a decisão ele tem que tomar, que ele tem que se curar. Eu tive minhas experiências, parecidas até com a do cliente, ou não, mas foram minhas vivências. O que eu fiz, as decisões que eu tomei, os caminhos que eu escolhi, foram meus caminhos que construíram a minha experiência de vida. Eles podem servir de exemplo para a pessoa como comparativo, como uma perspectiva, mas nunca como a solução para o outro. Toda vez que eu usar a minha energia pessoal nesse processo, eu estou tentando impor a minha vontade sobre a vontade de uma outra pessoa. Eu estou querendo afirmar que eu sei o que é certo, o que é bom, o que é correto, o que é saudável e que a pessoa não sabe. Isso estabelece essa sintonia e estabelece esse momento onde para o reiki, ou vai diminuindo o reiki e vai aumentando a minha energia pessoal. O reiki ele não é polarizado, o reiki não é manipulável pela nossa vontade, mas a minha energia pessoal é. Então, seja na fase inicial do ritual, seja no momento de aplicação dos pontos, toda vez que entrar essa minha vontade, e ela pode entrar bem ostensiva, né, bem declarada, eu gostaria de curar você, eu gostaria que você melhorasse, eu gostaria que você resolvesse seus problemas, eu gostaria isso, eu queria aquilo, eu acho, eu penso que seria melhor para você. Toda vez que ocorrer esse processo, eu estou doando a minha energia. Eu estou gastando a minha energia particular. E não é bom. Porque é uma energia manipulada, é uma energia polarizada, é uma energia pessoal. Então, quando aparece isso de uma forma declarada, eu preciso parar. Isso pode acontecer também de uma forma um pouquinho mais sutil, onde o eu não vai estar presente, mas a intenção vai ser a mesma. Como seria bom que ele se curasse? Como seria interessante que os amparadores dessem energia e usassem o reiki para a cura dessa pessoa? Seria tão bom ver esse cliente feliz e contente daqui a pouco. Seria tão bom que o reiki resolvesse todos os problemas dele. Dessa forma mais sutil, embute um eu, porque eu sei o que é melhor para ele, o que eu sei como ele deveria se portar e se curar e ser. Entrou isso, estabelecer essa sintonia negativa e com certeza nós vamos parar com o reiki e nós vamos usar a nossa energia. Isso é muito ruim. Isso desgasta o terapeuta consideravelmente, né? E se acontecer com todos os clientes, isso, ao longo de um tempo, o terapeuta não vai conseguir repor essa energia e ele vai se prejudicar. Então, nós começamos lá no ritual fazendo aquela oração que nos agrada, fazendo aqueles pedidos para as divindades presentes que nos agradam, os amparadores, os mentores espirituais, e colocando essa afirmação, né, que flua todo o reiki conforme a necessidade da pessoa. Que flua toda a energia para atender a necessidade da pessoa. E paramos por aí. Não colocamos nossas vontades, não colocamos nossos quereres, nossos gostaríamos. E aí a gente começa a fazer a aplicação. Começa pelos pontos tradicionais, ou usando a intuição de cada um independente. Em um determinado ponto, se eu percebo a sintonia de novo, eu gostaria que ele se curasse.
eu vou aplicar energia nesse ponto para resolver o problema dele? Aí, quando eu percebo isso, que está fluindo a minha energia, né? Esse é o significado, flui a minha energia, não o reiki, eu preciso me afastar um pouco, eu preciso interromper a aplicação, eu preciso me harmonizar, fazendo uma breve meditação gachô, traçando os símbolos em mim, me policiando nos pensamentos, e aí eu retorno para o mesmo ponto e continuo a aplicação. Certo? Então, esse é o procedimento que a gente faz para evitar a sintonia. No começo isso é muito complicado, porque acontece muitas vezes. A gente não se percebe, mas nós estamos constantemente fazendo esse tipo de coisa no começo. À medida que a gente se policia, que a gente mantém uma certa perseverança em bloquear esse processo da entrada do nosso ego, a gente consegue evitar a perda de energia e a gente consegue fazer com que flua cada vez mais reiki, nos tornando aquele ideal, né? Um canal de reiki que está ali disponível, que está à disposição para enviar energia, para entregar energia, para canalizar energia reiki que o cliente está precisando, está necessitando. Então a gente tem que implementar isso o mais cedo possível. Isso serve para todos, mesmo para aquele reikiano ocasional. Mas com certeza é uma atividade fundamental para quem trabalha com reiki profissionalmente, tendo uma sala para atender clientes, e para aquele reikiano que é mais ativo, né, que aplica reiki nos amigos, nos familiares, nos conhecidos. Então é uma atitude que a gente precisa ter. Isso vai impedir, né, que meu corpo adoeça. Isso vai impedir que eu capte energias que não deva, que eu entre em contato com energias que eu não deva, que eu acesse vibrações que não são interessantes para mim. E vai promover também, além de possibilitar que eu me torne um bom canal, vai possibilitar também que eu contribua com o cliente com o reiki, com a energia que ele realmente vai precisar. Certo, pessoal? Então esse é um cuidado bem grande que nós precisamos ter com essas aplicações. Então agradeço a todos e até a próxima.